E aí, pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês, para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a sociedade medieval, né? Na semana passada a gente comentou um pouco sobre alguns dos grupos ali que compõem os leigos, né, na comunidade cristã. Então a gente falou basicamente dos senhores, né, da aristocracia, dos cavaleiros, dos nobres, e também comentou um pouco sobre os camponeses, né, que fariam parte desse segundo grupo de leigos, que é composto basicamente pelos servos, né, principalmente pelos servos, pelos vilões e também por alguns escravizados. Então basicamente a sociedade medieval, como a gente está pensando, ela vai se subdividir nesses dois grandes grupos, né, entre os leigos e os clérigos, né, sendo os leigos aqueles que não fazem parte da igreja, né, que compõem a comunidade cristã, e o clero, aquele ligado à igreja católica, né, que compõe ali, vamos dizer assim, a parte institucional e religiosa da Idade Média, tá? Então é importante vocês fazerem a leitura, né, anotar o que a gente está discutindo aqui e também o que tem lá no livro, e as dúvidas que forem surgindo, mandem lá no Google Class que eu vou responder, certo? Então, vamos lá para a nossa aula para a gente poder seguir. Ainda, pessoal, dentro daquele conjunto dos leigos, né, a gente ainda vai ter um grupo ainda aqui que, apesar de, pelo menos pela maior parte da Idade Média, não ter tido uma expressão muito grande, esse grupo existia, tá? Não quer dizer que eles não existiam, que são os moradores das cidades. A gente vai perceber, pessoal, que o campo, né, ele era, sem dúvida, o principal centro da vida, né, medieval. Ele vai se dar no campo. É só a gente lembrar, quando a gente estava falando da queda do Império Romano, né, e do surgimento do mundo medieval, que a sociedade europeia ela passa por um processo de ruralização. Isso a gente já havia comentado anteriormente, né? E essa ruralização basicamente foi aquele processo em que uma boa parte da população das cidades, né, começa a abandonar essas cidades e vão se deslocando para o campo, principalmente para as fortalezas medievais, né, o que logicamente vai dar origem aos feudos. Então, durante a maior parte da Idade Média, né, e até mesmo já no final da Idade Média, a gente vai ver que os feudos, né, e as regiões rurais é que vão ser assim, o grande centro da vida medieval. Afinal de contas, é lá onde vai ocorrer os pactos de vassalidade, né, os pactos de servidão, é lá onde a produção ela vai se efetivar, né, a produção agrícola, a produção que vai abastecer esses feudos, enfim. Então, essa é uma característica muito importante. No entanto, pessoal, não é correto dizer que as cidades medievais elas desapareceram. Quer dizer, as cidades que na Idade Média não haviam cidades. Isso não é uma verdade, tá? Na verdade, as cidades elas existiam, né? Claro que elas perderam a importância, por exemplo, como aquelas tinham lá no mundo antigo, né? Quer dizer, lá durante o período romano, durante o período grego, as cidades vão viver ali um esplendor, né? Um momento de grande importância e tudo mais, mas com os processos de invasão e formação dos reinos bárbaros, essas cidades elas vão perdendo a sua importância, né? Elas foram se esvaziando, elas foram empobrecendo. Isso não significa dizer que elas desapareceram. Então, mesmo durante toda a Idade Média, mesmo que as cidades não tivessem a importância que elas tinham anteriormente, elas ainda existiam. Isso, pessoal, no entanto, vai começar a se transformar, né? Isso começou a se transformar a partir do século XI. A gente vai ver que a partir do século XI, do século XII, tem início na Europa um processo que ficou conhecido, né, como renascimento urbano e comercial. O que é esse renascimento urbano e comercial? É justamente esse momento em que as cidades elas começam a recuperar um pouco daquilo que elas possuíam anteriormente, um pouco daquela importância, ou seja, elas começam a ter uma expressão que, pelo menos por cerca de 500 anos, elas haviam perdido. Então, quer dizer, a partir do século XI, essas cidades elas começam a retomar a sua importância e
vão começar a ter, né, uma composição própria, né? Então é justamente desses moradores dessas cidades que a gente vai comentar, né? E outra causa fundamental desse desenvolvimento, desse renascimento, daí o próprio nome renascimento das cidades, né, desse renascimento urbano, é aquela transformação, né, nas técnicas e também na tecnologia, né, de produção do campo. A gente viu isso, né, que no campo uma série de novas técnicas, novos equipamentos vão sendo aplicados que melhoraram a condição de vida da população, e isso vai, claro, levar a uma melhoria na agricultura, uma maior produção e um aumento populacional, né? Um aumento demográfico, quer dizer, com a qualidade de vida um pouco melhor, isso vai fazer com que a quantidade de pessoas, né, aumentasse, né, nos feudos e, claro, também nas cidades. E é justamente a partir desse aumento demográfico, desse processo de renascimento dessas cidades, é que a gente vai ter um aumento cada vez mais gradativo, não apenas na quantidade de pessoas e na reocupação dessas cidades, mas no surgimento de novas cidades também, né? A gente vai ter um aumento bastante expressivo entre aí, principalmente o século XII e o século XIV, um aumento no número de cidades da Europa, né? As cidades começam a retomar aquela centralidade que elas haviam, né? E justamente aí isso vai ter, né, o início do declínio da Idade Média, né? Então, quer dizer, você vai ter um processo de reocupação dos espaços urbanos, né? Um crescimento novamente exponencial dessas cidades. Essas cidades, né, que na Idade Média vão ser muito características, porque a maior parte dessas cidades elas eram cercadas, né, por muralhas, muitas estavam próximas aos feudos, muitas surgiram nas imediações dos feudos, né, também, e elas vão receber o nome de burgo, né, o burgo que é uma palavra de origem germânica, né, que quer dizer cidade pequena cercada por muralhas, né. Então a gente vai ver que na Idade Média esses burgos vão começar a se tornar também um centro da vida, né, ao longo, aí, principalmente a partir do século XII. Então a gente vai ver uma série de novas cidades, novos burgos surgindo, e com esse novo surgimento desse burgo a gente também vai ter o ressurgimento de outras atividades que não se aplicavam dentro do feudo, né, como por exemplo o comércio, daí o nome renascimento comercial e urbano. Por quê? As cidades, o recrescimento das cidades e também o reaparecimento do comércio são processos que caminham juntos, né? Então a gente vai ver, até porque boa parte desses habitantes das cidades eles também vão viver desse comércio. Então é por isso que os moradores das cidades eles eram chamados de burgueses, e esse termo passa a ser designado principalmente para aqueles que viviam da atividade comercial. Então daí você vai ter, então o morador da cidade ele é chamado de burguês, né? Mas esse termo ele vai sendo, né, cada vez mais estritamente atrelado àqueles que viviam das atividades comerciais. Então os burgueses eram aqueles que viviam das atividades comerciais e, claro, viviam nas cidades, né? Então essas cidades, como eu falei, vão trazer uma série de novas ocupações que não é que haviam desaparecido, alguns nem existiam, claro, como é o caso do banqueiro, né, o cambista, que vai ser, que foi, né, o início do processo de surgimento no que nós entendemos hoje como bancos. Então, o surgimento dos cambistas é uma particularidade da Idade Média e uma profissão que realmente não existia, mas artesãos, né, como marceneiros, alfaiades, coisas que já existiam anteriormente, mas que haviam perdido boa parte da sua importância ao longo da Idade Média e retomavam esse protagonismo. Mercadores, né? Os comerciantes que a gente vai ter comerciantes locais, comerciantes que viajavam de um lado para outro, os lojistas, né, que vão ocupar as feiras. Então a gente vai ter uma série de novas ocupações e de novos integrantes desse mundo medieval, desse grupo, né, que a gente está chamando aqui de leigos na Idade Média, tá? Aqui, ó, você tem aqui uma imagem, né, ó, iluminura representando feira em uma cidade medieval retirada do Cavaleiro Errante.
Thomas III de Salusta, do século XIV, né? Século XIV, século XV. Olha só, você tem o quê? Cidades elas começam a se tornar esse centro das atividades comerciais, né? As cidades, as feiras, as feiras já existiam anteriormente. Outra coisa importante de destacar, né? A gente falou que o comércio ele não desapareceu, nem o comércio nem as cidades desapareceram durante a Idade Média. Eles tiveram uma queda bastante drástica, né, na sua atividade. Na Idade Média você vai ter a presença, né, muito marcante das feiras. As feiras livres elas ocorriam constantemente, né, nas proximidades dos feudos ou mesmo dentro dos feudos. E é importante destacar que muitas dessas feiras também deram origem às cidades, pessoal, né? E aí você vai ter, por isso, muitas cidades se atrelavam à atividade comercial, até mesmo por ter a sua origem ligada a esses fatores. Olha só, é uma feira, do que seria uma feira na Idade Média. Vendiam objetos, né? Vendia-se produção, porque com a melhoria na agricultura, a produção agora ela começava a exceder o necessário, a subsistência, né? Então, a subsistência é aquilo que era necessário só para sobreviver. Só que como houve uma melhoria, né, na agricultura, a produção começa a ser suficiente para sobreviver e ainda sobrava algo. E geralmente essa sobra, esse excesso, ele era trocado, ele era comercializado nas feiras, né, por objetos, por animais, por outros produtos, e assim você vai ter muitas feiras. Então você pode ver aqui, né, você tem aqui tecidos, né, sendo comercializados. Aqui, ó, parece alguns animais, né, galinhas provavelmente. Aqui, ó, vendendo uma espécie de jarros, né. Então você vai ver que tem diversos objetos. Ó. Aqui tem bois, provavelmente que serão comercializados, trocados. Aqui, ó, tem porcos. Então quer dizer, você vai ter um comércio bastante ativo e também diversificado, né? E aí você também tem que contar os produtos que vinham do Oriente, né? Que a gente vai ver posteriormente. Pronto. E aí, pessoal, a gente chega no outro grupo, que são os clérigos, né? Os clérigos, a gente tem que entender que aqui, quando a gente fala de clero, nós estamos falando especificamente da estrutura, né, e dos membros que compõem o que nós entendemos como igreja medieval, a igreja católica, né, a igreja cristã medieval. Então, a igreja, os clérigos, eles vão ter uma importância extremamente grande na Idade Média. Até porque a igreja católica vai ser a instituição, vamos dizer assim, norteadora, né, da vida, da verdade, e isso a gente vai perceber na atuação da igreja, né? A igreja ela vai estabelecer as regras de conduta social, vai ter forte influência na cultura medieval, enfim. Então, se a igreja enquanto instituição ela tem essa importância, essa relevância para a sociedade medieval, os membros, né, da sua estrutura eles vão ter também, né, um status diferenciado dos demais que não fazem parte dessa instituição. Então a igreja aqui ela é extremamente hierarquizada, pessoal. Ela tem, né, toda uma divisão de poderes que vai determinar aí, né, a sua organização. Você tem o Papa, né, os cardeais, os bispos, os párocos, né, que são aqueles que vão ter contato direto, né, com a vida, com o povo, com os camponeses. Então essa organização essa hierarquia, ela também vai refletir a divisão social que existia dentro da igreja. Tá? Não é apenas uma lógica organizacional. Né? A igreja ela não é dividida só por uma questão de organização, mas ela também era dividida por uma questão social, pela origem, né, dos seus membros, e isso a gente vai perceber quando a gente entender isso aqui. Então, basicamente, a hierarquia da igreja a gente vai ter esse modelo. Tá? A gente tem no topo o Papa, né? A gente sabe que o Papa ele se torna ali o líder, né, central da igreja. Então ele é o chefe da igreja e ele tinha o poder para julgar os clérigos, né, os membros da igreja, instituir dioceses, né, que são as regiões de atuação da igreja, reconhecer novas ordens religiosas, cobrar dízimo e estabelecer modelos de conduta social. Né? Como eu falei, a igreja ela vai ter uma importância muito grande na vida social, determinando os comportamentos, determinando a conduta na sociedade medieval. Isso a gente vai ver mais para frente, né, quando a gente for falar da atuação da igreja na Idade Média, como é que a igreja atuava, onde é que a igreja vai estabelecer ali o seu poder. E aí o Papa ele acabava concentrando em si, né, muito desse poder institucional da Igreja Católica, por ser o representante da igreja, por ser o chefe, né, desse processo.
E aí a gente vai ter o clero. O clero, de maneira geral, o Papa estando acima do clero, nesse caso, né? A gente vai ter a divisão de dois tipos de clero. O clero secular e o clero regular. Tá? Então a gente vai ter essas duas formas de clero que é importante a gente entender. Então, quem é o clero secular? Pessoal, o clero secular, basicamente, é o clero que vai estar diretamente atuando junto aos camponeses, enfim, às pessoas, tá? De maneira geral. Então ele se dividia em dois grandes grupos, o alto clero e o baixo clero. O alto clero, olha, ele era composto principalmente pelos bispos, né? Ou seja, aqueles que vão estar ali numa categoria maior, que tem contato com as pessoas, com a sociedade de maneira geral, mas esse contato ele é um pouco mais contido, né? Ele não é tão constante. A gente também pode colocar nesse alto clero os cardeais, né? Que também são elementos importantíssimos dentro da Igreja Católica, né? Elementos de administração importante da Igreja. O baixo clero ele é composto principalmente por aqueles que vão estar em contato direto cotidiano e vão ser os responsáveis, vamos dizer assim, pela efetivação da obra divina, da obra cristã católica, né? Então, basicamente, quem compõe esse baixo clero? Geralmente, os párocos, os padres, né? São aqueles que vão estar ali direto nas paróquias, nas igrejas, realizando os batismos, os funerais, os casamentos, ou seja, alguém que vai estar em muito mais contato com essa sociedade, com esse povo, do que o alto clero, que se distanciava um pouco mais, mas também permanecia esse contato. É importante destacar que o alto clero, pessoal, geralmente, né, na maior parte das vezes, ele era composto de pessoas de origem nobre, né, ou seja, pessoas que vinham da nobreza, da aristocracia, né, das famílias mais poderosas, mais ricas. Então, óbvio, acabavam tendo um respaldo social, um status social muito maior do que o do baixo clero. Enquanto o baixo clero geralmente, né, vinha de origem bem mais pobre, né? Então, geralmente, poderia até haver alguém de uma família um pouco mais abastada, mas geralmente provinha das camadas menos favorecidas da sociedade. Daí você vai ter um contato maior com esses camponeses. Então, basicamente, esse é o clero secular, né? O clero que vai estar ali em contato, fazendo cumprir as ordens e as determinações do Papa, da Igreja como instituição. Você também tem o clero regular, né? O clero regular ele era principalmente formado pelas ordens religiosas, né? No caso aqui, basicamente, o que eram essas ordens religiosas? Eram ordens que eram compostas por monges que abdicavam, vamos botar assim, né, da sua vida, enfim, social, e passam a viver afastado das cidades, dos feudos, né, em mosteiros, né? Então você vai ter várias ordens religiosas que surgiram durante a Idade Média, que pode destacar algumas, né, os franciscanos, os beneditinos, né, dominicanos, são algumas das ordens que surgem e que vão compor esse clero regular, né? Então, basicamente, essas ordens, elas geralmente viviam afastadas, né? Faziam votos de pobreza. Então, todas as propriedades, todas as posses que aquela pessoa ela poderia ter, ela abdica para poder viver, né, uma vida, vamos botar assim, pura, né? Uma vida sem apegos materiais, enfim. E aí passam a viver nesse mosteiro. Muitos desses monges, né, foram os responsáveis pela manutenção, né, e da preservação da cultura medieval, da cultura antiga também. Por quê? Porque muitos desses monges vão exercer uma função extremamente importante, que são os chamados copistas, né, os monges copistas, que eram monges, né, que copiavam textos antigos, textos importantes, e aí eles ficavam nesses mosteiros copiando esses textos. Então, muitos dos textos que chegaram até nós, né, foram preservados graças a essa atividade de cópia, né? Textos antigos da Grécia, de Roma, que foram copiados e que foram, por isso, preservados, chegando até nós, né? Então, é uma função bastante importante aí dentro da igreja. Então, aqui eu coloquei essa hierarquia aqui só para a gente poder ter de forma mais clara. Então, o líder é o Papa, né? Então, basicamente,
é o chefe da Igreja Católica, ele ocupa o cargo religioso titular do papado, né? Então, basicamente, é aquele que vai guiar, liderar a igreja. O clero regular são os religiosos que vivem, né, em um mosteiro e obedecem às regras de conduta, no caso aí de uma ordem. Você vai ter várias ordens religiosas. Essas ordens ainda existem até hoje, tá, pessoal? Elas não desapareceram, não. Então, se você vê alguém por aí pela rua, mais ou menos trajado dessa forma, olha o corte de cabelo aqui, ó, como é que é, ainda existe esse tipo de ordem religiosa até hoje. Então, eles obedecem a uma série de normas de conduta, né, de regras. E a gente tem também aqui o clero secular, né, basicamente, composto aqui pelos bispos e pelos padres, estão em contato direto com os fiéis no dia a dia de uma igreja. Então, basicamente, são aqueles que vão realizar, né, o trabalho duro da igreja. Então, é isso. Aqui uma demonstração, né, da importância do clero. O clero medieval ele vai ter uma importância extremamente grande na coroação de reis, no acompanhamento dos pactos de fidelidade, na legitimação dos poderes. A igreja na Idade Média ela vai ser uma instituição extremamente influente, extremamente poderosa. E a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Tá? E aqui é o trabalho dos monges copistas, né? Como eu falei, né? Você tem vários monges que vão ali se debruçar sobre o trabalho de copiar, né? E preservar textos de importância, textos bíblicos, textos filosóficos, textos literários, né? Que foram preservados graças às cópias desses monges. Então é isso, né? Então dessa forma a gente conclui a nossa discussão sobre a sociedade medieval, né? Então dá para ver que é uma sociedade bastante complexa, né? Com vários grupos diferentes que têm ações e vamos botar assim, tem funções diferentes dentro dessa sociedade. Cada um, né, no seu espaço, dentro das suas regras. E aí é importante destacar que mesmo que a gente divida que esses grupos de forma segmentada, eles estão misturados, né, todos juntos aí, fazendo, né, a vida ocorrer ao longo do que nós entendemos por ser a Idade Média, tá certo? Então, eu espero que tenha sido claro. Se não tiver sido, mandem as dúvidas lá no Google Class e não esqueçam de fazer as anotações, né, se for preciso. Enfim, assista mais de uma vez e por aí nós vamos seguir, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.